Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, sejam bem-vindos a mais um estudo específico. E nesse domingo, estamos estudando o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que esse maravilhoso livro tem a nos ensinar. Lembrando aos irmãos que eu não vou ficar falando toda hora Atos capítulo 7, porque ele é um estudo específico. Então vamos apenas mostrar os versículos, tá bom? Vamos lá. Versículos de 1 a 3. E diz o sumo sacerdote: Porventura isto é assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre da tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Então aqui nós percebemos que estão pregando para o povo. Desde a época do pai da fé, vamos colocar assim, Abraão, até o presente momento, entre aspas, o recebimento da lei, que a lei é entregue ao povo depois de 400 anos. Vamos continuando essa parte muito interessante. Versículos 7 a 9. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me seguirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. E aos patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Você percebe que aqui os irmãos de José é chamado de patriarca, algo muito interessante. Versículos de 10 a 12. E livrou-o de todas as tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o construiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Você percebe que ele fala nossos pais? São os filhos de Jacó, né? Ou de Israel, né? Que depois Deus mudou o nome. Então é muito interessante esse ponto também. 13 a 15. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Então você percebe aqui que a Bíblia coloca o termo alma para pessoas. Então, muito cuidado quando você está lendo a Escritura. Alma na Bíblia são pessoas. Eu sou uma alma para Deus. Tome muito cuidado para não cair em filosofias da filosofia que foi colocada dentro do cristianismo. Tome muito cuidado. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara, por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Versículos 16 a 18. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Versículos 19 e 21. 22 a 24. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Eu vou parar aqui no 22 por enquanto. Estamos percebendo aqui que está sendo pregado desde o início, praticamente um resumo, desde quando Deus chamou Abraão, e nós aqui paramos no momento de Moisés.
E vamos colocar algo muito importante aqui na Bíblia. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então Moisés não era ignorante. Moisés era um homem culto e era poderoso em suas palavras e obras. O que era poderoso? Era uma pessoa que tinha autoridade. Então Moisés, ele é conhecido em Atos dos Apóstolos como uma pessoa muito inteligente, muito estudada. Temos que ter isso em mente. Moisés não era qualquer um. Ponto. Muitas pessoas esquecem disso. Versículo 23 a 24. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E um parêntese aqui. Em nenhum momento a Bíblia diz que Moisés era gago. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Pesado de língua, segundo alguns conceitos, não significa uma pessoa gaga. Significa uma pessoa que fala difícil. Existe um conceito sobre isso, tá bom? Então, quando a gente pega Atos 7:22, Moisés era poderoso em palavra, ele falava difícil. Quando ele fala, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, ele não era gago. É porque ele falava tão difícil, ele falava tão de uma maneira tão alta que o povo hebreu, que era escravo, que não era estudado, não conseguia entender. Por isso que Moisés falava com Faraó, mas ele não falava com o povo, porque o povo não ia entender Moisés. Quem é que falava com o povo? Arão. Por isso que temos que entender isso. Cuidado para não ficar seguindo o que não está escrito. Versículo 25 a 27. E ele cuidava de seus irmãos. Entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Percebe que aqui se lembra muito Jesus Cristo? Quem rejeitou Jesus? Os judeus. A mesma coisa com Moisés. Deus enviou Moisés para que o povo fosse liberto, e eles não entenderam. Deus enviou a Jesus para libertar o povo, para salvar o povo, e eles não entenderam. Você percebe aqui que existe uma, como é que fazer, uma tipologia, né, entre Moisés e Jesus? Interessante, né? 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que defendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? 28 a 30. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça ardente. Versículos 31 a 33. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Isso aqui é uma parte muito bonita disso. 34 e 36. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enverte o Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Interessante que Jesus ele é o príncipe, porque ele é filho de Deus, e ele também foi colocado nele o poder, né, de julgar. Isso é interessante. Né? Deus deu para seu filho o poder de julgar. Então você percebe também que tem essa tipologia de Jesus também nesse ponto. Tá? E só abrindo aqui um parêntese. Quando você vai ler Daniel, vamos deixar bem claro isso aqui, já aproveitando isso aqui, esse termo príncipe. Daniel, ele é uma profecia. Ali existe simbologia. Muita coisa não é literal. Então, quando a Bíblia diz em Daniel
que Miguel, o grande príncipe, se levantou, nenhum anjo ou arcanjo, o que você quiser chamar, querubim, serafim, o termo que você quiser, nenhum deles recebe o nome de príncipe. Por quê? Porque ele não é filho. Só existe um filho unigênito. Hebreus deixa bem claro. Deus jamais disse para o anjo, para o anjo, hoje eu te gerei. Nenhum anjo Deus chama de filho. Você tem que entender isso. E muita gente não entende. Em profecia, naquele momento, Jesus é chamado de Miguel, porque ele é o príncipe dos céus. Não é os príncipe ou os príncipes. O singular. Não tem outro príncipe. Então, na profecia de Daniel, Jesus é chamado de Miguel. Quando você vai abrir Apocalipse, Jesus é chamado de quê? Aquele que era, que é e que há de vir. Ele recebeu esse nome em profecia. Assim como o Pai também recebeu esse nome em profecia. O cavaleiro branco, nome de Cristo em profecia. Só aproveitando esse gancho aqui, tá bom? Em profecia. Não estou dizendo aqui que Jesus é anjo. Não estou dizendo isso. Jesus não é o anjo. 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e o Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. 37 a 39. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Agora, né? O que está acontecendo aqui? Ele deu essa pregação, todo esse início de pregação para apontar para quê? Para Cristo. A pregação tem que apontar para Cristo. A pregação tem que apontar para a salvação. Essas pregações falsas que você vê por aí, essas pregações coach, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar isso. Isso não é pregação. Isso não é pregação. Pregação, primeiro, para mudança de vida e arrependimento. Segundo, exaltar a Deus através de Jesus Cristo. E terceiro, mudança de vida. Mas não é a mudança de vida financeira, é a mudança de vida de caráter. E é isso que as pessoas estão sendo enganadas hoje. Pessoas sinceras, pessoas legais, pessoas que têm um bom coração, mas que ainda não entenderam isso. A pregação não é para exaltação pessoal. A pregação é para Cristo, para que Deus em Cristo seja exaltado. É isso que Paulo fala, que para que toda língua confesse que Jesus é o Cristo para a glória de Deus Pai. E é isso que as pessoas não estão entendendo hoje. Você vai assistir alguns cultos, eu não vou, mas às vezes me manda o link, eu assisto. Assiste essa pregação, vê se é de Deus, vê se está escrito. Eu não aguento assistir toda. Tem pregação que eu só assisto 10 minutos. Por quê, irmão? Porque não tem Bíblia ali. Não tem Bíblia. Se você estudar a Bíblia um pouco mais, você vai entender o que eu estou falando. Exaltação humana, pregando errado sobre dízimo, extorquindo, enganando o povo. Vamos fazer uma oferta de não sei quanto, que eu tenho que trocar não sei o quê. Vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar. Então tem certas coisas que eu não consigo aguentar, irmãos. Eu não consigo. Tem certas coisas que quando eu vejo, não, desligo. Porque é demais. Então não sejam enganados. Versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava ao monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Palavras de vida. Olha só. Antigo Testamento. Palavras de vida. Ainda vem dizer gente pregando errado aí que é abolido. Toda a lei foi abolida. Olha o que está dizendo no Novo Testamento. O qual recebeu as palavras da vida. Que palavras da vida? As regras, os mandamentos, os estatutos, os juízos, que hoje pregam errado, dizendo que tudo foi abolido. E segundo Hebreus, que foi abolido foi o culto cerimonial terrestre para remissão de pecados, do sacrifício de animais. Vamos fazer um efa de trigo para fazer um bolo, para fazer uma oferta. Isso aboliu. O resto é válido. A parte espiritual, né? As leis do país de Israel
civil, criminal, isso aí não é pra gente, não. Mas o que Deus mandou, os 10 mandamentos, a lei de alimentação, a lei do amor ao próximo, isso tem que ser guardado. 39. A qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Não tem diferença isso aqui para o povo da época que estava sendo pregado. Você percebe que não tem nada no debaixo dos céus? O povo lá no deserto agiu da mesma maneira quando o povo via Jesus. Eles enxergavam, irmãos, reflete aqui comigo. Eles viam Jesus, nós nunca vimos. É o nosso maior desejo. Pelo menos eu acho. Nosso maior desejo é a gente ver Jesus. Eles viam Jesus, eles viam os ensinamentos da própria boca de Jesus, irmão. Eles viam os milagres. Deus fazia um milagre através de Cristo. E eles se endureceram o coração. É uma coisa surpreendente, irmãos. 40 a 42. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Vamos entender isso aqui como acontece hoje? Tem muita gente que acha que ter um ídolo é só você ter uma imagem, é só você fazer. Não. Existe muita gente que não teme a Deus. Teme só o pastor de ele congrega. Tem gente que chama a Bíblia de mentirosa, Deus de mentiroso e o pastor dele está certo. É seu ídolo. Eu já escutei uma pessoa, deixa eu até me ajeitar aqui, pronto. Uma vez uma pessoa, eu estava dando ensino bíblico, ela fez uma pergunta sobre um tema bíblico. Aí eu falei assim, tu não está pronta para ouvir isso. Não, mas eu quero. Tá bom. Aí eu abri a Bíblia, mostrei o que está escrito, levei a verdade, a pessoa gritou comigo, me ofendeu. Sabe o que ela disse? Nunca esqueci essas palavras. Abre aspas. A Bíblia está mentindo e o meu pastor prega a verdade. Fechou aspas. Eu nunca esqueci essas palavras. E essa pessoa que me falou isso até hoje, eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Eu tenho um amor muito grande por essa pessoa. Essa pessoa nem olha na minha cara quando me vê na rua. Não é sempre se vê porque eu me mudei de um estado para outro devido a trabalho. Mas quando eu vou lá para outro estado e encontro essa pessoa, ela atravessa a rua. E até hoje eu amo. Porque eu sei que ela foi enganada. A atitude dela foi ruim para comigo? Foi. Me doeu, eu fiquei triste, mas perdoei. Eu não tenho que ter ódio das pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que perdoar as pessoas. Eu tenho que ficar triste com as ações que elas tomam contrária à verdade. Por quê? Porque se eu sou pregador da verdade e eu tenho a verdade, eu tenho que mostrar a verdade. Você pode chegar para mim e não concordar comigo. Você tem seu direito. Eu não vou te tratar mal, não vou te xingar, não vou fazer nada disso. Você tem seu direito de não concordar comigo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nice. Você não concorda? Beleza. Você concorda? Beleza. Eu fico feliz do mesmo jeito. Só que você não pode agir contrário ao que está escrito. O que me deixou triste não foi ela ter agido dessa maneira comigo. O que me deixou triste foi ela falar na minha cara que a Bíblia estava mentindo. Isso me deixou triste. Me deixou triste. Um cristão me falar isso. E quantas vezes pregamos o evangelho, abrimos a Bíblia, levamos a verdade e as pessoas dizem: não, não, veja só, não, mas espera aí, não, é sempre um não, um veja só, um peraí. Você está chamando Deus e a Bíblia de mentiroso. Se a Bíblia diz azul é azul, não, mas veja só, está chamando Deus de mentiroso. De um outro jeito. Então é isso que eu fico triste. Eu não fico triste a ponto de ter inimigos. Eu não tenho inimigo. Graças a Deus eu não tenho inimigo. Mas eu fico triste porque a pessoa se diz cristã e fala uma barbaridade dessa. Eu tenho vontade de chorar quando eu ouço um negócio desse. Eu tenho vontade de chorar. Porque a Bíblia está dizendo e a pessoa colocando ponto, como diz a Bíblia, um tio ou um J da lei,
A pessoa está botando o tio, está botando o J, está botando vírgula, aonde não tem. A pessoa vai te explicar algo, vai te trazer algo que não está escrito. O cara tira, sabe Deus de onde da cabeça dele. Isso quando não inventa, quer dizer, como é que pode dizer assim, tirar da cabeça dele já é inventar. Mas sabe aquela invenção que é uma coisa absurda? Isso é pior. E é isso que eu fico triste. Né? 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Quando você rejeita Deus, quando você rejeita o que está escrito, o que acontece? Deus se afasta de você. Uma luz te traz para a luz, umas trevas te joga nas trevas. É isso que está acontecendo. Por isso nós tomar muito cuidado, muito cuidado. 43 a 45. Antes tomais o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vos fizestes para as adorar, transportando-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre vossos pais no deserto o tabernáculo testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então Moisés viu um modelo, né, de tabernáculo, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Olha só, eu vou trazer também aos irmãos, que o versículo 43 eu lembrei. Eu vou ensinar para os irmãos, trazer para os irmãos, todas as referências às divindades pagãs. Qual era o povo, o que representava a divindade, por que, que Deus falava, não adore essa divindade, não faça isso. O que eles tinham que para Deus era abominável. Vou trazer os irmãos futuramente, não perca. 46 a 48. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo, isso aqui eu vou enfatizar no 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O que significa isso? Vamos entender. Eu estou aqui em casa. Se eu fizer aqui em casa um pequeno grupo, ou os outros termos que usam, né, a célula, Deus está aqui. Se eu fizer numa praça, Deus está lá. Se eu fizer na frente de um rio, Deus está lá. Se eu fizer em cima de um barco, Deus está lá. As pessoas hoje, elas prendem o Altíssimo, esse Altíssimo é o único Deus verdadeiro, Javé, Yavé, ou Pai, tanto faz. O Altíssimo, como se ele fosse alguém que pudesse ser preso dentro de uma caixinha. Não. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele está em todos os lugares. Aí o que é que o mundo prega hoje? Que você só pode buscar Deus na igreja. Só se for lá. Por que que eles pregam isso? Por que que eles pregam isso? Por quê? Porque eles pregam errado o que dízimo é dinheiro. Eles pregam errado para você que quando Deus fala lá em Malaquias, Deus está falando para os sacerdotes. Deus não está falando para o membro, está falando para o líder. E dízimo era alimento. Assim como em Mateus 23, 23. E estão pregando errado, lhe ensinando errado, ficando cada vez mais rico. Você quer ver um exemplo, irmão? Deixa eu me arrumar aqui para ficar melhor. Várias pessoas que eu conheço, conhecidas, chegam para mim e falam: aonde eu congrego, quando você não dizima, perde o cargo. Aonde eu congrego, se você não dizimar, o pastor começa a ligar: cadê o dízimo? O que foi que aconteceu? Está roubando a Deus. Mas falta um culto para te ver se te liga. Falta, experimenta. Experimenta. Ninguém está nem aí. Só se você for da panelinha. E olhe lá. E olhe lá. Quantas pessoas dentro dos templos estão passando fome e o pastor com o carro do ano? Ou melhor, você vai assistir o culto, a vaga do carro do pastor é coberto, não é? É coberto, fica o irmão lá vigiando o carro, não é? Tô mentindo aqui? Não. E o cara desse é de Deus? Eu sinto muito, irmão. Estão te enganando.
49 a 51. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como seus pais. Essa aqui doeu. Isso aqui é o que muito cristão faz hoje. Muita gente faz isso. Incircunciso de coração. Ou seja, não teve mudança de vida no coração. Incircunciso de ouvido, porque não está dando ouvido à palavra de Deus. E quem está falando com ele? O Espírito Santo. Sabe qual é a blasfêmia do Espírito Santo? Vou lhe ensinar. Vou trazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas vou resumir aqui. Sabe qual é a blasfêmia do Espírito Santo? Você abrir a Bíblia e Deus falar assim: não adulterareis. Não, mas veja só. Blasfemou. Não adulterareis. Ah, mas eu não acho que é assim. Blasfemou. Não adulterareis. Não, mas isso aqui está abolido. Blasfemou. Eu só dei um exemplo pequeno aqui. Não estou nem entrando no ponto de heresia. Não estou nem entrando no mérito das heresias. Estou entrando no mérito de você abrir a Bíblia. Isso aqui é para judeu. Já preguei numa igreja, abri a Bíblia, mostrei na Bíblia, falaram: você está pregando errado, que isso é coisa de judeu. Eu falei: é mesmo? Abre a Bíblia e me mostra onde é que está dizendo que é para judeu. A mulher se silenciou. Abre a Bíblia. Jesus não fala que o sábado foi criado para o homem? Onde é que está escrito judeu? Falei: onde é que está escrito judeu? Abre a Bíblia, qualquer versão que você quiser. A Almeida atualizada, a da antitrinitariana, qualquer uma, até a grega. Abre a hebraica e a aramaica, abre e vê onde é que está escrito. Eu falei para ela: abre e me mostre. Pare de chamar Deus de mentiroso. Falei para ela. Jesus estava sendo porta-voz de Deus naquele momento. E Jesus fala: o sábado foi feito por causa do homem. Ele não disse judeu, ele disse homem. Homem é ser humano. E a mulher, no meio do tempo, chamando Deus de mentiroso. Deus, o Pai, falou através da boca de Jesus. E ela chamou o quê? De mentiroso. Não, isso é para judeu. Blasfemou. Aí o que aconteceu quando o Estevão falou isso? 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores homicidas. Rapaz, isso aqui é ousadia. Mas isso aqui é a verdade. É a verdade. Pura verdade. Quantos cristãos hoje são mortos? Você está acompanhando as notícias? Estão sendo mortos, os templos estão sendo queimados, passando por perseguição. Quantos cristãos são perseguidos, difamados, caluniados pela verdade? E por quem? Cristãos. Eu estou falando aqui no Brasil esse ponto. Eu conheço pessoas que são cristãos, ungidos de Deus, difamadores, adúlteros, caluniadores. É isso. Não tem nada de não dos céus. A pessoa que faz isso não tem o Espírito Santo, ela não segue o Espírito Santo. Ah, mas a pessoa pode ter o cargo que for, pode ser até o Papa, pode ser qualquer coisa. Pelos frutos os conhecereis, pelas ações sabereis. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Olha só, a lei foi por ordenação dos anjos. Se o povo de Israel naquele momento não estava guardando a lei, imagine a nós, cristãos, que temos que guardar a lei. Porque pregam o quê? É para judeu. Chamando Deus de mentiroso, Jesus de mentiroso, os apóstolos de mentiroso, os profetas de mentiroso. A parte válida que eu estou falando, não é a abolida do culto cerimonial de sacrifício de animais.
Entenda. E claro, 54. E, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Contra ele, perdão. É isso que acontece hoje. Vai chegar num templo desse e abrir a Bíblia e pregar a verdade, o problema que tu te mete. Vai lá. Vai dizer que dízimo é dinheiro, que estão pregando errado. Vai dizer que estão, desculpa, que estão distorcendo a Bíblia. Vai dizer que trindade não existe, o problema que tu te mete. Experimenta. É isso aqui, ó. Esse povo de Deus não quer saber da Bíblia. Eles acham que querem. Mas são todos que fazem isso? Não. Tem gente sincera que ouve a mensagem, medita, o Espírito Santo vai lá plantando, ele acorda para a verdade e se converte. Assim como foi com Saulo. Mas Saulo foi uma coisa muito mais pesada, né? Não foi tão simples assim. Mas aconteceu a conversão. Como muitos outros também aconteceram. De 55 a 57. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia, Lucas, dá ênfase nisso. Dá ênfase. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Mais um versículo aqui. Eu vou começar a colocar umas contagens nas pregações sobre esse tipo de assunto aqui. Versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Mais uma vez, a verdade sendo pregada. Estevão chamou ele de Filho do Homem, não chamou ele de Deus Filho. Entenda o que está escrito, irmão. Não vá lendo o que está escrito. E para aqueles que pregam errado, não, mas Jesus só ficou diante de Deus depois do grande desapontamento em 1800, conversa do diabo. Ponto final. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Ponto. Não seja enganado por falsas doutrinas por aí do diabo. Pessoas que diz profeta, profetiza, porque um anjo me mostrou, Satanás mostrou para aquela mulher ou para aquele homem. Não caia na conversa do diabo. Siga o que está escrito. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Essa parte aqui é uma parte triste, irmão. Nosso irmão Estevão morreu por pregar a verdade. É triste, mas grande é o galardão desse homem. Ele estará no céu. 58 a 60 para encerrarmos. E, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. A morte de um justo nunca é boa. Mas ele cumpriu o dever dele. Que Deus em Cristo seja mais uma vez glorificado pelo grande testemunho desse homem, Estevão. Esse é um exemplo que temos que seguir. Pregar a verdade. Não importa o que aconteça. 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vocês conseguem entender o quanto esse homem estava cheio do Espírito Santo? Pessoas que estavam tentando tirar a vida dele. Ele foi intercessor, irmãos. Intercessor. Não coloque sobre eles esse pecado. A Bíblia remete à ideia de que adormecer e dormir é a morte. E ele morreu. João 5, 28 e 29 fala: Chegará a hora em que aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Estevão vai ser para a vida. Entende? Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.